Muito bem, pessoal, estamos aí com mais uma aula de física, a segunda, na verdade, né? Porque começamos, eu, o professor Décio, e a professora Deise, estão trabalhando com vocês agora o curso de física. Inicia o curso de física, dura aí 3 anos, claro, né? E a gente vai ver todo tipo. Tem algumas coisas que vamos estar falando no primeiro ano, que é só para você ter uma ideia, mas não precisa preocupar. Como na aula anterior, na primeira aula, a gente falou sobre pressão. Não precisa preocupar muito com algumas coisas, porque elas serão depois passadas para vocês de maneira bem tranquila. A gente fala por causa do contexto, mas estaremos trabalhando essas primeiras aulas, inclusive vamos voltar um pouquinho de uma parte que, na verdade, física não é matemática, mas alguma parte de matemática a gente vai estar estudando e relembrando. E quando for precisar, a gente vai falando devagarinho e vai trazendo. Tá? Então vamos para a nossa aula de hoje? Okay? Tá aí, ó, a segunda aula. Então, grandezas e unidade de medida. Se nós vamos trabalhar a física, nós precisamos falar da transformação de unidade de medida, o que é uma medida, e a base das nossas medidas de física, ela se transforma em praticamente 3 aí, que é comprimento, massa e tempo. E vamos falar também como é que essas medidas pode ser no dia a dia e no sistema internacional de medidas. É necessário você ter uma linguagem comum para todo mundo. Então, as grandezas físicas. Bom, pessoal, olha bem. Olha aqui. A grandeza física, na verdade, é... O que é uma grandeza, né? É alguma coisa que pode ser medido. Você pode medir e chama de grandezas. Grandezas físicas é que vão medir os fenômenos físicos. Nós sabemos aí que separa do fenômeno físico, químico e biológico. Biológico é mais fácil, né? Está ligado às coisas que envolvem a vida, como é que relaciona tanto plantas, animais, o homem, a ecologia e etc e tal. Mas a física e a química, basicamente, o que é um fenômeno físico e um fenômeno químico? O fenômeno químico é aquele que muda a estrutura. Por exemplo, você tem café e tem leite. Quando você mistura, fica café com leite, eles acabam se misturando. O açúcar misturou na água e no café e virou o café. Era açúcar, o pó de café e a água. Isso é química. A física não. Quando acontece um fenômeno, não muda a estrutura molecular. Então você está falando de café com leite, ou de café, ou de água, ou de leite. Não fala de ou misturado, mas não fala da mistura em si. Fenômeno físico, um relâmpago. Acontece o relâmpago, é um fenômeno físico porque não muda a estrutura. Mas durante o relâmpago, nós vamos ver lá no terceiro ano, que transforma na passagem da corrente elétrica, você vai ver no terceiro ano, transforma em gás ozônio. Essa transformação não é física, ela é química. A passagem do relâmpago é física, é um fenômeno físico. Não mudou a estrutura, que é a corrente elétrica. Mas quando transforma aquele ar em ozônio, já é química. Então, quando você, por exemplo, tem a madeira, cortou a madeira, é física. Se queimou a madeira, não é mais física. Por quê? Porque aí você transformou aquela madeira em cinza ou em fumaça, né? Porque uma parte de fumaça transforma no gasoso e tudo. Física é quando não muda a estrutura, tá? Vamos lá, então. Olha bem, nós temos que pode ser medida, né? E precisa de medir. Então, o que pode ser essas grandezas? Pode ser umas grandezas chamadas escalares e outras grandezas chamadas vetoriais. Nós temos aí 2 grandezas, escalar e vetorial. Vamos falar um pouquinho de cada uma para vocês, para não dar spoiler, né? Grandezas escalares são grandezas que precisam de um valor numérico e uma unidade de medida para determinar uma grandeza física. Então, elas têm escala. Se for precisar apenas de um valor numérico e uma unidade de medida, é uma grandeza física escalar, não é vetorial. Exemplo. Olha bem, o tempo. Então, o tempo, quando você fala assim, são 10 horas da manhã, que tem 10 horas da tarde, o certo que 10 horas da tarde não, 10 horas da noite, né? O certo seria 22 horas. Mas, às vezes fala 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Nesse caso, você fala 10 horas, você não precisa dizer se 10 horas
está subindo, descendo, para baixo, para lá, para cá, não importa. Se o relógio está virado, se o relógio está em pé, né? De qualquer jeito, o relógio está marcando 10 horas. Ali está marcando 10 horas e 10 minutos, né? E mais 34 segundos. Que o verdinho é segundo, o azul é minuto e o vermelho são horas. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Basta um número e uma medida. A medida é horas, pode ser minuto, pode ser segundo. Eu falei 3 medidas, 10 horas, né? Ali, sabe que cada um número daquele é 5, né? Então, praticamente são 10 minutos, 34 segundos. Então, 3 medidas para cada parte. O comprimento, a pita métrica, né? Médio comprimento, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 1 metro, 30 centímetros. Então, a temperatura. Então, tá ali, ó. No caso aí, nós temos uma temperatura de 39 graus Celsius. Nesse caso, se fosse a temperatura do corpo, estaria com febre, né? Se fosse do ambiente, lá fora, geralmente, alguns dias nossos aqui são 39 graus fácil, né? Aqui em Rondônia. Então, grandeza escalar precisa de um número para medir, tá? Outros exemplos de grandezas escalares aí. Por exemplo, olha aí, você chega numa balança, como nós vamos falar um pouquinho, vocês falam assim, e aí, pessoal, eu vou ver o meu peso. Já no primeiro ano não vê a diferença entre massa e peso. Aqui, na verdade, nós estamos medindo a massa. Quilograma mede a massa. E vamos ver a balança direitinho, essa questão do peso, o seu peso e a massa. Vamos voltar lá então. Aí, está dizendo a massa do garoto é de 57 quilogramas. Está olhando ali, né? Então tem uma massa de 57. Aí, se você quer medir a sua altura também, tem esses tipos de medida aí, tem postinho, por exemplo, né? Eu tenho 1,61 metros, quer dizer, 1,61 metro, né? São medidas escalares. Você pode ver que depende apenas de um número. Aqui nós temos apenas um número, né? Nós temos um número e a unidade de medida, quilograma, média massa, e o número 57. Aqui eu tenho 1,61 número e 1 metro, que é a medida. Então, eu tenho um número e uma medida. Da grandeza é comprimento e aqui da grandeza massa. Aqui você está numa fila aí, né? Aí, olha bem, estou aqui há 49 minutos. Tem um tempo que eu estou aqui, essa fila não anda, tá difícil, tem muita gente na minha frente. Então, eu já estava ali há 49 minutos esperando a vez e ainda não foi chamado, pode ver aí. Cara de cansado, desanimado. Então, na verdade, nós temos aí apenas o número e uma medida de tempo. E você tem uma ideia disso, só falando isso, não precisa falar que esses minutos você está sentado, está em pé, isso aí não tem importância, o tempo é o mesmo. Aqui uma brincadeirinha aí do Pato Donald e o Pateta, né? De hoje, está muito quente hoje, cara de Rondônia, né? Do nosso estado aqui. Aí, olha lá, a temperatura está medindo, né? Ó, deve estar uns 50 graus. Mais tarde, pessoal, não vê que esse negócio de graus tem a medida em graus Celsius. Aqui no Brasil a gente fala graus, é graus Celsius. Existem outros lugares que é Fahrenheit, existem as medidas de cientistas chamado Kelvin. Tudo isso nós vamos ver mais tarde. Na verdade, a temperatura vai estudar no segundo ano. É o que eu falei. Muitas coisas a gente diz aqui, mas mais tarde que a gente vai estar, na verdade, olhando direitinho algumas medidas. Mas, por enquanto, bastou dizer que é 50 graus, escrito de maneira incorreta, que teria que ter o Czinho de graus Celsius, e, na verdade, só tem os 50 graus que a gente fala de maneira popular, tá? Ali a febre, né? Medindo a febre, a enfermeira dando uma olhadinha, a temperatura. No caso, ele é um computador, né? Claro, muito quente, ele apaga, né? Desliga, né? O negócio aí é... Vamos lá, então. É só uma brincadeira para não deixar a aula tão chata. Bom, pessoal, tá falando das grandezas escalares, né? E agora vamos falar das grandezas vetoriais. Como vocês viram, falando de grandeza escalar, precisou apenas de um número e a unidade de medida. 50 quilogramas, 50 graus Celsius, né? 1,61 metros. Agora, é claro que grandezas vetoriais, como se é separado, deve ter alguma coisa a mais.
Vamos lá dar uma olhadinha em grandezas vetoriais para a gente ver? Olha aí, ó. Necessitam, além do valor numérico, de uma representação espacial, de espaço, de localização, que vai determinar a direção e o sentido. O tempo não precisa disso, então o tempo não é uma grandeza vetorial, é só uma grandeza escalar. Não é que a grandeza escalar vira vetorial, o vetorial vira escalar, não. Existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá bom? Então, já sabe que comprimento, massa e tempo, temperatura, não são grandezas vetoriais. Um exemplo aqui, ó. Aceleração, vamos falar isso aqui, ainda no primeiro ano, vamos explicar o que é aceleração, mas já tem uma ideia vaga, né? Força, o que é fazer força, o que é ter força? Será que a gente tem força ou faz força? O He-Man, né, pega a espada e fala, eu tenho a força. Será que, na verdade, tem a força? Tudo isso vamos ver ainda no primeiro ano. Velocidade, todo mundo tem uma ideia boa do que é velocidade, né? E aí, um exemplo de grandeza vetorial interessante aqui. Quando você faz um trajeto, coloca no Google aí, todo mundo tem acesso ao Google Maps aí, você coloca uma posição, de uma até outra, vai de um lugar até outro. Na verdade, esse azul aqui é a trajetória do móvel. Mas, se nós pegarmos a distância daqui até aqui, nós temos, na verdade, o que chamamos de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Ela depende de sentido. Na verdade, eu vou para a direita, vou para a esquerda. Você vê que se você pegar cada parte aqui, você sai daqui até aqui, depois você tem que virar, ó, voltar, né? No caso aqui, você vai virar para a esquerda, depois você vira para a direita e segue reto, paralelo a essa linha. Aí você está nessa linha aqui, você vira à direita para vir até aqui, e aí você vai ter que virar à direita de novo para voltar. Ou, se você sair daqui, como está setinha, você vai reto, vira à esquerda, né? Vira à esquerda, aí você vira à esquerda, vira à esquerda e vira à esquerda e vai para o seu ponto. Então aqui é Porto Velho Shopping, né? A pessoa estava aqui na Havan, uma loja daqui de Porto Velho, saiu desse lugar, aqui uma avenida enorme, nós temos aqui, que é a Avenida Jorge Teixeira, né? Aí você sai daqui e vai até o Porto Velho Shopping. Então, na verdade, para isso você precisa ter direção, você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o oeste, vai para o sul, para o norte, tantos metros vira, e o Google Maps diz a 300 metros, né, a 800 metros, linha reta, ele vai dizendo os aplicativos. Então, isso aqui é vetorial, porque depende da distância e depende da direção e do sentido. Você vai para frente ou vai para trás? Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Você vai para o sul ou vai para o norte? Quando você precisa dessa orientação, nós falamos que é o deslocamento, são vários deslocamentos aqui, e chamamos de grandeza vetorial. Aí outras grandezas vetoriais. Se você pulou no chão para defender a bola do vôlei lá, mas aí você vê que a bola estava descendo, a mão lança para cima, né? E aí tem um movimento de subir e descer. A mão bate, a bola vem descendo e volta. Então, isso aqui aplicou, na verdade, uma força. É vetorial, que precisa do sentido. Ó, chutando a bola, você já tem uma outra direção, né? Outra direção, ela não é mais vertical, ela é aqui oblíqua e para cima, e a outra oblíqua e para baixo. Pessoal, direção só temos 3, tá? Vertical, horizontal e oblíqua. Todas as outras são oblíquas. Aqui é a mesma coisa, o martelinho brincando aí, vai para um lado, vai para outro, né? Então, vertical para cima, vertical para baixo, tá? Então, forças de contato, nós vamos estudar também, fica tranquilo, nós vamos estudar cada uma delas. Contato, encostou a bola na mão, encostou a bola no pé, o martelo bateu na cabeça do prego. E essas forças, elas têm o mesmo módulo, quando você bate a bola na mão, a mão na bola, a bola bate na mão, tem a mesma direção, só que o sentido é contrário. Você vê que é um para cima, outro para baixo. Um para cima, outro para baixo, e um para cima, outro para baixo, tá? Então, força, as forças de contato.
Aqui a pessoa está levantando um peso, segurando aqui com a mão. Esse peso, isso aqui é chamado de peso mesmo na academia, está tentando descer, né? E você com a mão aqui fazendo força para manter ele. Então você tem vertical para baixo, para cima. Aqui também a mão está apoiando no chão, empurrando o chão para baixo. O chão está empurrando a mão para cima e está mantendo o seu corpo aí fixo aí, né? Você pode descer e abaixar, fazer as flexões. Educação física, acabou de ter aula de educação física, vocês estão aqui com exemplo de educação física. Professora Iris Lene estava aí com vocês aí fazendo os movimentos, né? Então, isso é uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial. O peso, esse peso aqui, entre aspas, né, que é o nome desse objeto aí usado em academia, levantado foi de 200 newton. Olha bem, aqui nós temos uma unidade de força, 200 newton, não a massa. Se é 200 newton, praticamente esse objeto aqui, ele é de 20 quilogramas. Mais tarde vocês vão entender por que eu transformei 200 em 20, tá? Fica tranquilo. Como eu disse, nem tudo vai ser explicado agora. As grandezas vetoriais são especiais, né? Viu que tem que preocupar com a direção, sentido e assim por diante. Elas são representadas por um símbolo matemático que nós chamamos de vetor. O nome é vetor, aquela setinha que eu risquei, quando eu risco aqui e coloco uma seta na ponta, eu chamo de vetor. Está me dando a direção e está me dando o sentido, certo? Aí eu coloco assim, a direção após pôr o sentido para cá. Então, esse vetor, essa setinha desenhada desse jeito. É um símbolo matemático, mas representando na física direção e sentido. Nele encontra 3 características sobre um corpo móvel. Uma delas é um pouco complicada, que é a escala. Você tem que usar a escala. Não dá para você colocar aqui, por exemplo, uma força de um vetor com 200 metros. Como é que eu vou desenhar? Na tela da nossa televisão, no seu caderno. A gente vai representar pequenininho e dizer que cada centímetro vale 100 metros. Em geografia, pessoal, vocês estudam isso em geografia, dá uma olhadinha aqui. Vocês estudam em geografia onde o seguinte, o mapa é em escala. Porque, pô, pensa bem, só Porto Velho, se você pegar o mapa de Porto Velho, como é que você vai pôr ele numa mesa? Se você está ali num pedacinho toda essa região que é o município de Porto Velho, que é praticamente aí, tamanho de país, aí, como Bélgica, etc., praticamente o mesmo tamanho de um município como Porto Velho. Então, o mapa é em escala. Cada centímetro são tantos quilômetros, 10 quilômetros, 100 quilômetros, vai depender do tamanho do mapa, certo? Vamos lá, então. Ok? Então, ó, veja, representar o valor numérico da grandeza estudada é um módulo. Então, o módulo representa o valor numérico. O módulo é o número da grandeza que você estiver estudando. Força, aceleração, velocidade. Quem determina a orientação da grandeza? A direção e o sentido, que é o vetor utilizado. O módulo é em escala, né? Claro. Olha aí, vamos estudar melhor este assunto nas aulas 17 e 18. Nós estamos ainda na aula 2, não se preocupe. Só dando uma ideia do que é cada coisa para você, quando começar as aulas de física mesmo, você ter uma ideia do que está falando. E as unidades de medida? Tem uma trena aí, o cara correndo por cima da trena está na linha de chegada, né? Para descobrir a lei que governa os fenômenos naturais, os cientistas aí, eles devem, na verdade, fazer o quê? Realizar a medida das grandezas envolvidas nesses fenômenos, né? A física, em particular, ela costuma ser denominada a ciência da medida. Por quê? Você precisa medir. Quando fala ciência da medida, não é só comprimento. Medir aquela medida depende. Se for temperatura em graus Celsius, ou Kelvin, Fahrenheit, por velocidade, metro, segundo, quilômetros por hora, assim por diante. Bom, Kelvin foi um grande físico inglês do século XIX. E ele salientou a importância da realização de medida no estudo da ciência. O primeiro a colocar foi o Galileu Galilei, mas o Kelvin ele tem uma frase muito interessante. Diz assim, ó, sempre afirmo que se você puder
medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressá-los em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto, né? Olha bem, pensa bem, você está falando sobre alguma coisa. Se você sabe medir, dizer tamanho e comparar com outra coisa que a pessoa está vendo, falar, não, eu encontrei ali, eu tenho uma quantidade de terra. Você fala em hectares, a pessoa da cidade lá não tinha nem ideia que é um hectare. Fala, não, mas, por exemplo, aqui dá mais ou menos aí, de tal poste a tal poste, mais ou menos uma quadra e meia, 2 quadras, 3 quadras. Aí a pessoa que mora na cidade tem uma ideia do tamanho da terra dele. Se ele sabe se expressar e medir, ele entende o assunto. Se ele só fala uma coisa, tem 50 quilogramas, mas não tem nem ideia que é 50 quilogramas, não tem ideia de que é, por exemplo, a massa de uma maçã, a massa de uma melancia, aí ele não está sabendo o que está falando. Então, é importante que ele saiba se expressar e fazer comparações com números. Então, o número é muito importante para te dar uma ideia. Vamos lá, então? Kelvin, grande físico, né? Colocou bem feito aí a questão da unidade. As unidades de medida elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós moramos, nós vivemos de maneira bem tranquila aí, né? Olha bem, se você tiver peguei um desenho aí que é gratuito, né? Mas shampoo de laranja aí, Orange, em inglês aí, aproveitando a professora Patrícia aí, 200 ml. Quando fala 200 ml, você tem uma ideia de que 1 litro são 1000 ml? Aí você sabe, bom, eu sei que 500 ml é meio litro, 200 ml é metade de meio litro, menos da metade, que a metade é 250 de meio litro. Aí você tem uma ideia do 200 ml, é uma medida, né? Então o rótulo do shampoo está dizendo 200 ml, mililitro. Ml é mililitro, certo? O leite. Olha, o leite em pó integral tem 800 gramas, está aqui, ó, 800 gramas. Tá a medida dele, né? Esse leite em pó, no pacote está dizendo 800 gramas. Nós vamos ver algumas curiosidades sobre o grama aqui, que é uma medida de massa. As unidades de medida estão presentes aí no nosso cotidiano, também quando você está na estrada. Olha aí, está dizendo que ali é 4 metros de altura. Se o cara é motorista, não souber a altura do seu caminhão, está enrolado, né? Ele sabe que se tiver uma carga que excede os 4 metros do chão, do pneu, do chão, até o alto da carga, ele não pode passar ali, vai ter que procurar outro caminho. Senão ele vai bater o caminhão, que aquele viaduto ali, quando ele passa por baixo ali, ele só pode ter o limite máximo de 4 metros, certo? Na internet vocês têm alguns videozinhos vendo o cara erra, né? Caçamba, levantada, o caminhão não cabe, aí aqueles acidentes parecem engraçados, mas causa prejuízo, pode causar até ferimentos e morte de pessoas, né? Uma placa de trânsito no dia a dia mostrando a altura, o máximo de altura permitido para a carga. Então, pessoal, olha bem, como nós falamos aí as placas de trânsito, nós temos aqui, na verdade, um sistema aqui de uma caçamba. Olha, um caminhão basculante tem uma ficha técnica sobre ela que diz que o caminhão com carroceria hidráulica de 6 a 16 metros cúbicos. Então, você tem aqui o sistema hidráulico da propaganda dessa caçamba e ela tem para vender de 6 até 16 metros cúbicos. Então, esse tamanho de metros cúbicos é a medida de quanto ela carrega, né, de material, areia, cascalho, terra, etc, né? Então, vai comprar um caminhão basculante desse, você decide que é um menor ou um maior. Então, a unidade de medida. Aqui, ó, um terreno para vender, nós temos aqui 10.977 metros quadrados. Então, está dizendo o tamanho, 10.977 metros quadrados. A pessoa tem uma ideia da área que quer comprar, vai comprar esse terreno. Aí não diz quanto por quanto, aí você vai procurar informações, a largura, o comprimento, né, dele, ok? Um metro quadrado é uma medida. Se você quiser colocar piso na sua casa, por exemplo, aí, ó, a famosa cerâmica, né? Terrenos de piso, eles são metros quadrados, né? Você vai vender aqui metros quadrados, aqui também você compra por metro quadrado a caixa, né? As caixas, por exemplo. Mas, afinal, o que significam essas medidas?
Ó, medir significa comparar, como eu já até dei um spoilerzinho antes aí, uma grandeza com uma unidade de referência. Nós precisamos de unidade de referência, porque você pode falar metro, centímetro, milímetro, hora, minuto, segundo. Precisa de uma referência. Então aqui ó, você tem um carro, né, o visor aí do painel de um carro, tem, por exemplo, ali uma medida escrita ali, ó, quilômetros por hora. Nós sabemos que é a velocidade e vamos falar melhor como encontrar isso aí. Velocidade medida em quilômetros por hora. Nós temos também uma outra medida ali, quilômetros por litro. Já não é mais, é velocidade, mas de consumo. Quanto você consome de combustível? Quanto que o carro anda a cada litro de combustível consumido, em relação da distância percorrida por cada litro que ele está no tanque, né? Nós temos a medida aí também, outra medida embaixo, que é a distância percorrida. Ali percorreu só, no caso, a medida aí de 8 metros, né? Está iniciando, o carro estava todo... Zerou, você zerou e começou a andar para saber qual a distância que você vai percorrer. Já percorreu 8 metros ali, e aí vai medir só a distância percorrida. Então, painel de um carro com 3 informações aí, bem tranquilo. Tem mais informações, a gente colocou essas aí para ter uma ideia. Então, unidade de comprimento. Quando nós medimos a altura de uma pessoa, nós falamos de metro. 1,60, 1,83, que é 1,60 metros, 1,83 metros, etc. Não fala de quilômetro, né? Ou centímetro, a pessoa tem 183 centímetros. A gente não fala isso no dia a dia. Mas seria muito difícil usar a mesma unidade para calcular a distância entre cidade. Por exemplo, sai de Porto Velho, vai até Vilhena, tem em torno aí de 700 e poucos quilômetros. Aí você vai falar 700 mil metros. Não fala, ele fala quilômetro. E a espessura de um fio de cabelo? Vai falar 0,00002 metros, que na verdade é em milímetros, né? Então, na verdade, a gente não usa para tudo, mas precisa de uma referência. Na unidade de comprimento, a gente, para resolver o problema, né, tem uma convenção de poder utilizar uma medida. E o metro é tomado como referência. Tem uma trena aí só para ter uma ideia, mas não é ela que determina o metro. Esse metro é determinado a uma certa distância, que nós vamos ver aqui como. Do maior ao menor, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, de 10 em 10 vezes. O metro como padrão, padrão, não pradão, né? Como padrão, o decímetro, centímetro e milímetro. Desses aqui, o mais utilizado é o quilômetro, o centímetro e o milímetro, que é a relação que nós temos. O que é o quilômetro? São 1000 vezes o metro. O hectômetro, 100 vezes o metro. O decâmetro, 10 vezes o metro e assim por diante. O decímetro é o metro dividido por 10, centímetro, 1 metro dividido por 100, milímetro, 1 metro dividido em 1000 partes iguais. Então tem o km, hm, DAM, m, dm, cm, mm. Aqui é o decâmetro 10 vezes mais, aqui é o decímetro 10 vezes menos, dividido por 10. A unidade de massa, do mesmo jeito, nós temos o semelhante ao comprimento, só que agora nós temos uma outra medida, que é o grama. Mas nem sempre o grama, às vezes na física utiliza o quilograma, no caso de força, mas o grama é a base. E interessante aqui, que do mesmo jeito de quilômetro, quilograma, quilolitro, você tem a mesma medida. Hectômetro, hectograma, hectolitro. Decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Mais utilizado é miligrama, né? Quilograma e o grama. 1 tonelada são 1000 quilogramas. Quilogramas, então 1 milhão de grama. A tonelada também é utilizada em transporte, né? Então, sim, do mesmo jeito, ó, K de 1000, quilo, hecto, 100, hectare, 100, 100 por 100, né? É a medida do hectare. Uma curiosidade muito importante, porque você fala assim, pessoal, olha, dá uma olhadinha aqui. Você fala assim, eu vou ali comprar uma carne, vou comprar 200 gramas de carne. Né? Vou comprar 300 gramas de batatinha. Não é.
a medida grama, ela é masculina, é o grama. É 500 gramas, 300 gramas, 200 gramas. Não 800, 300, 500. O 100 não tem problema, que é igual, né? Mas aí você tem que tomar cuidado de se policiar. Porque, vamos dar uma olhadinha, qual é a diferença entre o grama e a grama? Olha aqui, ó. A grama é isso aí, é gramínea. O gado gosta, até galinha, às vezes, para você, para jogar um futebol. É a grama. O grama é medida de massa. A grama é gramínea e o grama é medida de massa, tá? As unidades de tempo, do mesmo jeito. Só que o tempo não é de 10 em 10, não é sistema decimal. Nós temos um probleminha porque é o seguinte. Quando você tem a hora, uma hora, o segundo é a nossa referência. Um minuto são 60 segundos. Uma hora são 60 minutos. Então, uma hora são 3.600 segundos. É de 60 em 60. Só que, quando você pega o cronômetro digital, ele já é decimal. Milésimo, bilionésimo, né? E assim por diante. Centésimo, décimo de segundo. Então, minuto, segundo, hora, dia, ano, década, século e milênio já é de 10 em 10 aí. A partir de uma década é 10, século é 100, milênio é 1000. Aí já muda o sistema decimal, tá? Lembrando que um milênio são 1000 anos, né? Um ano é 365 dias, um dia 24 horas, uma hora 60 minutos, um minuto 60 segundos. Então aqui já não tem aquele padrão decimal do quilograma, né? Do quilômetro, do grama e do metro. Transformação de unidade, uma conversão de medida, se mede, é importante para resolver questões presentes na física, porque às vezes você vem com medida 1 km por hora e andou tantos metros. Então você precisa converter, porque quilômetro e metro tem que ter a mesma durante uma equação de física. Se o problema apresenta unidade de medida diferente, é necessário transformar para a mesma unidade para solucionar a questão. Ali, a unidade de comprimento, 1 quilômetro, você coloca 1, vai até o metro. Olha lá, para você transformar em metro, já deu 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Você coloca 10 decâmetros, 10, ó. Decâmetro, tá? Decímetro, desculpa. Decímetro, decâmetro tá aqui. Decímetro, então 10 decímetro. Aí você quer até metro, você tem que voltar. Então, vai ter que colocar uma vírgula ali. Vai dar 1 metro. 1 hectômetro, tá aqui, 1 hectômetro. Você tem que ir até o centímetro, tem que vir até aqui. Preenche com zero e apaga a vírgula. 10.000 centímetros. E assim você vai ter com a unidade de massa, 1 quilograma tem quantos gramas? Só preencher até no grama. Né? O 10 gramas, 10 gramas. Lá no grama, final. Ó. E aí tem quantos miligramas? Vai até o miligrama. Não precisa pôr vírgula, que é para a direita. Só para a esquerda coloca a vírgula. 10 decigrama. Em hectograma está voltando, o hectograma está aqui. Vai ter que pôr zero e pôr uma vírgula, senão não tem valor. Certo? Então é só fazer de maneira tranquila que dá certo. A unidade de tempo, uma hora tem quantos minutos? 60. Nós sabemos, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, que é 60, vezes 60. E aí, o Sistema Internacional de Comprimento, o metro é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 segundos. Aí o irídio, a barra de platina e irídio, quem tem isso aí, vai lá e faz a medida da trena, né, do que se quiser. Tem uma medida padrão, mas a empresa, a primeira vez, tem que pegar uma medida dessa para poder não se confundir. Não dá errado, não tem um método diferente, né? O quilograma é definido com base na unidade padrão que fica guardada no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, na França. Essa unidade padrão é um cilindro equilátero de 39 milímetros de altura por 39 milímetros de diâmetro, composto de irídio e platina. Tá? Aí você tem a massa padrão, que é o que chamamos de peso, entre aspas, vamos aprender direitinho que não é bem peso. Nós temos o tempo, e a gente tem que ficar, mas aí o meu atrasou aqui, eu estou acertando meu relógio, mas olha bem. Esses relógios aqui, de pulso, caseiro, radar de polícia rodoviária, os cronômetros esportivos, eles atrasam cerca de 1 segundo a cada dia, né? Então,
Olha, ele tem um atraso. Já no caso aqui, os relógios atômicos convencional que existe aí dentro do sistema de telecomunicações, de telefonia, de navegação, né, no smartphone, eles já atrasam um segundo a cada 6.000 anos. Então, esses relógios são muito, já tem no smartphone e tudo, atrasando um segundo a cada 6.000 anos. Então, não precisa preocupar em ficar acertando toda hora. O Sistema Internacional de Unidade foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? E com o objetivo que padronizasse as unidades das diversas grandezas para que todo mundo, no mundo inteiro, passasse a utilizar de maneira igual. Mesmo que você utiliza em casa, no seu país, né? No seu local que você vive, mas você, quando for escrever uma obra, alguma coisa, você usaria de maneira que todo mundo entendesse. Por isso que é Sistema Internacional de Unidades. Geralmente, praticamente todos os países utilizam esse sistema. Tá? Alguns países, às vezes, não. Algumas coisas não usam, mas a maioria tem um acordo de usar. Então, são chamadas de grandezas de base, aquela base para você poder fazer as outras. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. Essas grandezas definidas a partir das básicas são chamadas grandeza derivada. O metro é básico, o quilômetro é derivado, o centímetro é derivado, milímetro é derivado e assim por diante, tá? Ó, as grandezas, nós falamos de base, né? O tempo, por exemplo, utiliza o segundo. No sistema internacional, fez todo um trabalho com os cientistas do mundo todo, a maioria dos países assinaram. A massa, o quilograma, é a medida de base. O comprimento é o metro, inclusive força é em quilograma, nós vamos ver aqui no primeiro ano ainda. A temperatura não é o Celsius, o Brasil utiliza, mas a unidade de medida é o Kelvin. Em artigo científico você não pode escrever Celsius, tem que escrever Kelvin, transformar. No segundo ano vocês vão aprender a transformar. Quantidade de substância muito utilizada também em química, muito em química, é o mol. Corrente elétrica é o ampere, né? A medida de corrente elétrica. A intensidade luminosa é candela. A sua conta de energia elétrica, energia é watts, que está envolvido com ampere de corrente elétrica, tá? Você não paga a corrente elétrica, você paga a energia consumida. As grandezas derivadas, por exemplo, força. Força é Newton. Vai ver Newton. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Ó, quilograma, metro e segundo. Tá? Velocidade, metro por segundo. A unidade derivada, quilômetros por hora, também é a unidade derivada. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado. Tá? O volume, metro cúbico, litros, né? Então, são unidades derivadas. 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tem como a gente fazer essa transformação. Então, pessoal, vocês viram aí, na verdade, o seguinte. Num sistema internacional de unidades de medida, aonde você, na verdade, juntou todos os cientistas lá, teve acesso às unidades que a maioria dos países, eu acho que em torno de 98%, 99% dos países do mundo, utiliza esse sistema internacional de unidades. Algumas unidades que alguns países não utilizam, tá? Mas aí, para você falar a mesma linguagem, porque senão você está indo para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, está indo para a Indonésia, aqui Argentina, por exemplo, né? Ou de um estado para o outro. As pessoas falam diferente, mas na hora de escrever um artigo científico, tem que escrever a mesma unidade básica. Uma revista científica publica na língua inglesa, tá? E Sistema Internacional de Medida. Qualquer unidade que você colocar lá, eles não aceitam, não deixam, não passa. Você não consegue publicar o seu artigo, tá? Então, pessoal, lembrando que a nossa aula continua.